Vamos então para o estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Finalizando os itens que nós estudamos aqui, apresentados por Kardec, baseado naturalmente nas passagens do Evangelho, nós tivemos aqui então a salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna e desigualdade das riquezas. Então aqui ele trouxe para nós somente algumas passagens do Evangelho, e em outras aqui ele trouxe então fez algumas colocações a respeito dessas passagens. Agora nós vamos então para aquela parte final desse capítulo, que são as instruções dos Espíritos. Lembrando sempre que Kardec, durante o desenvolvimento do seu trabalho, ele recebia então não somente na sociedade, mas também vindas de outras instituições ou grupos que se formavam naquela época para o trabalho da doutrina espírita, para o estudo da doutrina espírita, muitas psicografias sobre temas diversos. Então ele fez um trabalho de filtragem de cada uma das psicografias que chegavam, e aquelas que eram mais interessantes ele ia então guardando para aproveitar nesses capítulos que nós hoje estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas dessas mensagens, André, eu acho que para nós é inimaginável tentar entender quanto tempo Kardec levou para desenvolver esse trabalho. A gente pensa em algumas horas sentado numa escrivaninha, mas na verdade nós temos ali as informações do tempo que ele levava em viagens, em trabalhos, em reuniões, em estudos que ele fazia, inclusive até mesmo comprometendo a sua saúde. Então é um trabalho que para nós, por maior que seja o esforço que nós façamos para estimular a nossa imaginação, a gente não consegue visualizar a extensão desse trabalho. O que a gente consegue hoje, naturalmente, é colher, ou aproveitar aquilo que foi organizado para todos nós, felizmente. Então não foi acaso que um homem daquela competência ficou à frente dessa tarefa. Então aqui agora, nas instruções dos Espíritos, nós temos então duas dessas mensagens. Bom dia, Caputi. Que abordam então o tema a verdadeira propriedade. Então assim, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é organizado de uma forma bem interessante, onde nós temos ali a fundamentação dos Evangelhos, e por isso se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, todos os temas que estão sendo abordados aqui são temas que vieram dos próprios Evangelhos. Segundo o Espiritismo, tivemos então aqui a oportunidade de fazermos uma interpretação dessas passagens, tendo como referência a nossa vivência no mundo espiritual, a intervenção dos Espíritos, as nossas vivências encarnatórias, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, agora estendendo-se por um horizonte muito maior do que aquele que nós víamos tendo o mundo espiritual apenas como uma fantasia. Mas nós vimos isso agora como uma realidade, por isso nós temos então uma nova interpretação. E essas orientações vinham não apenas de Kardec, daquele grupo com quem ele estudava, mas também dos próprios Espíritos. Então, vem aqui então essas mensagens que chegam de uma forma espontânea, de um modo geral, e então temos aqui como fonte do nosso trabalho. Basta a gente lembrar que nós temos aqui duas mensagens. A primeira que nós vamos ler, ela foi recebida em 1860 na cidade de Genebra, na Suíça. Então chegamos à conclusão de que na Suíça nós já tínhamos grupos espíritas instalados fazendo esse trabalho. E a outra mensagem em Bruxelas, ou seja, a Bélgica também apresentava grupos mediúnicos para estudar esses temas do Evangelho. Então, depois que eles recebiam essas comunicações, eles enviavam para Kardec, não era por e-mail nem WhatsApp,
era por carroça mesmo, que chegava até lá. E ele então fazia o estudo, analisava e incorporava nos trabalhos da codificação para nos ajudar nesse entendimento dos evangelhos. A primeira mensagem veio então do espírito Pascal. Pascal ele foi um grande cientista do passado, um físico, né, e também estudou bastante matemática, que acabou depois da sua desencarnação se comunicando aqui conosco, trazendo orientações a respeito da nossa vivência moral. E fica estranho a gente imaginar um espírito que era um cientista, que era um homem de lógica, de ciência, tratar de temas evangélicos, mas a gente lembra sempre que no mundo espiritual todos nós passamos por essa fase de maior esclarecimento, e nós somamos então, agregamos esses valores com aquilo que nós já apresentávamos em termos de conhecimento. Primeiro eu vou ler para vocês aqui rapidamente, né, a biografia de Pascal, que é sempre importante para nós conhecermos os espíritos com quem nós estamos aprendendo. De modo geral, a gente simplesmente lê a assinatura dele sem conhecer a sua história, e é importante conhecermos exatamente quem são esses expoentes. Nós temos aqui uma pesquisa, né, que foi publicada no jornal Mundo Espírita, em setembro de 2001, expoentes da codificação espírita. Blaise Pascal, então, é o nosso personagem de hoje. Certo dia, um menino de 10 anos bateu com uma colher num prato e escutou atentamente o som, que continuou a vibrar por algum tempo, parando, no entanto, quando o pequeno pôs a mão sobre o prato. Com certeza, em muitos lugares do mundo, outros tantos garotos terão feito o mesmo e observado o fenômeno. Mas só um gênio como Blaise Pascal resolveu investigar o mistério e escreveu um tratado sobre o som. Nascido em 19 de junho de 1623, em Clermont, em Aveg, que fica no centro da França, cedo demonstrou a sua genialidade. Certo dia, o pai o encontrou a rabiscar com um pedaço de giz rodas e barras no assoalho do solo, no assoalho do quarto. Rodas e barras eram, na verdade, círculos e linhas retas da geometria, traduzidos na linguagem infantil. Logo mais provaria que a soma dos ângulos de um triângulo perfaz dois retos, resolvendo num passatempo o 32º teorema de Euclides, cujo nome ignorava. Na adolescência, aos 16 anos, escreveu um tratado sobre as secções dos cones, um problema de alta geometria que assombrou o mundo profissional da época. O próprio Descartes, ao lê-lo, se recusou a acreditar que tivesse sido escrito por um jovem dessa idade. 2 anos mais tarde, construiu o jovem matemático uma máquina de contar, com o principal objetivo de aliviar seu pai dos complicados cálculos que necessitava fazer na sua lida com as finanças do município. Numa época em que não estavam aperfeiçoadas as tábuas logarítmicas, esse engenho prestou grandes serviços aos que se ocupavam com aritmética e mereceu numerosas reproduções. Oportunamente, Pascal presenteou com uma dessas máquinas ao célebre Condé e à rainha Cristina da Suécia, quando ela esteve na França. Mais tarde, entre os seus 23 e 25 anos, ingressou-se pelos estudos da física, escrevendo sobre o espaço vazio. Foi também nessa época que o pai de Blaise sofreu um acidente, e por permanecer longo período na cama, teve ali servir 2 enfermeiros fervorosos, discípulos de Cornélio Jansenio, que ao se despedirem, deixando Etienne Pascal curado, deixaram toda a família Pascal profundamente impressionada com o ideal religioso. Só lembrando que Cornélio Jansenio, ele fundou uma filosofia chamada jansenismo, que era o cristianismo baseado naquilo que Santo Agostinho tinha apresentado, só que com uma rigidez moral maior. Então seria assim, fazendo uma pobre comparação, aquelas ideias evangélicas pentecostais, assim, mais radicais, né, na cobrança do comportamento moral. Então esses enfermeiros abraçavam então essa filosofia. Em outubro de 1654,
A gente lembra que enquanto o Blaise Pascal fazia cálculos geométricos, o Brasil passava por aquele período inicial da colonização com as instalações dos primeiros engenhos, né, de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, e os índios, né, passando por aquela fase de conflito com os europeus que aqui chegavam, né. Então, enquanto o Brasil estava naquela fase de berço da sua colonização, aqui na Europa nós tínhamos ali teólogos, físicos, né, trabalhando, né, com o intelecto para trazer esse conhecimento que nós temos hoje. Então, em 1654, estando Blaise Pascal a passear de carruagem por uma ponte, assustaram-se os cavalos, tendo 2 deles se precipitado da ponte, após rompidos os arreios. Os outros, com a carruagem, ficaram suspensos sobre o abismo, salvando a vida do cientista. Dizem alguns de seus biógrafos que esse fato lhe teria produzido um violento abalo, fazendo-o se dedicar às questões religiosas. Contudo, depois da sua morte, foi encontrado, cozido no forro de sua vestimenta, cozido no caso costurado, né? No forro de sua vestimenta, um bilhete datado de 23 a 24 de novembro de 1654, em que ele relata uma espécie de êxtase que teria experimentado e demonstra um desejo ardente de se consagrar às coisas espirituais. Escrevendo suas cartas provinciais, Pascal apresenta a verdadeira Igreja do Cristo, não circunscrita a uma determinada organização eclesiástica, menos ainda a determinados homens de um certo período, representando casualmente a Igreja, mesmo porque, falíveis os homens, insegura seria a fé. Em 1657, suas cartas, 18 ao todo, foram relacionadas ao Index da Igreja. São consideradas um dos maiores monumentos da literatura francesa e o atestado de uma grande sinceridade cristã. A respeito pronunciou-se Pascal. No caso, quando se fala relacionadas ao Index, a gente lembra do Index Librorum Prohibitorium, que era aquela relação, aquele índice de livros que eram proibidos para os católicos, né, que foi uma medida da Contra-Reforma religiosa, enfrentando exatamente o nascimento e o desenvolvimento das religiões protestantes. Então, muitos livros foram relacionados nesse index como sendo livros que não deveriam ser lidos pelos católicos. Então, nós temos aqui, né, ele pronunciou o seguinte, então: Roma condenou as minhas cartas, mas o que nelas condenei está condenado no céu. Apelo para o teu tribunal, Senhor Jesus. Relata que pediu a Deus 10 anos de saúde para poder escrever a sua apologia ao cristianismo, que o mundo viria a conhecer com o nome de Penses. Contudo, confessa, Deus lhe deu 4 anos de enfermidade. Nessa apologia, ele apresenta Cristo não como o Senhor morto de tantos cristãos, mas o Cristo vivo, sempre vivo, aquele Cristo que segue com os homens até os dias, todos os dias. Amar era para ele a melhor forma de crer, a razão do coração que a razão ignora. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor, e ele afirmava não poder crer senão num Deus que pudesse amar sinceramente. A mensagem para a humanidade de sua época, para os melhores homens do século, foi uma mensagem de vasta, profunda e panorâmica espiritualidade cristã. Uma espiritualidade que brilha em todas as páginas do Evangelho, a espiritualidade do Cristo. Tal espiritualidade transcende das suas mensagens, inseridas pelo codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira, datada de 1860, recebida em Genebra, que alude à verdadeira propriedade, essa que nós vamos estudar hoje. A segunda, do ano de 1862, em Sens, da qual destacamos especialmente uma citação daquela passagem: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. E logo adiante: esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias espera no seu reino, que separa todos os dias
o joio do trigo. Não menos oportunas as observações em sua mensagem sobre os médiuns. Aí nós temos aqui o livro dos médiuns, capítulo 21, item 13, de excelente atualidade para os dias que estamos vivendo, onde a mediunidade tem sido levada muita vez, à conta de exclusiva projeção pessoal e destaque social. E uma citação dele também, que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto, não fazendo proveitosa a luz que ilumina, será menos acusável do que outro qualquer e terá de expiar a sua cegueira. Sua morte se deu a 19 de agosto de 1662, aos 39 anos, sendo que os 2 últimos anos de sua vida foram de intenso sofrimento. A enfermidade que o tomou lhe furtou qualquer possibilidade de esforços físicos e intelectuais. Aqui então, uma fonte desse estudo é exatamente a enciclopédia Mirador Internacional e traz para nós então a biografia dessa personagem. A Mazilda colocou, sempre desejei conhecer os espíritos que ajudaram no Evangelho. Já li sobre Fenelon, muito boa a sua ideia. É muito importante, Mazilda, quando a gente faz o nosso objetivo aqui é estudo, não é simplesmente leitura de um conteúdo sem absorver a sua importância. Então todas as vezes que nós, principalmente nos livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo e também o livro Céu e Inferno, nós temos ali muitas comunicações. Então são espíritos que trazem os seus depoimentos, que trazem suas experiências. Então é importante para nós, principalmente quando se trata de Evangelho, ao lermos uma mensagem que nos faz refletir sobre os ensinamentos que foram trazidos por Jesus, saber exatamente quem é o espírito que está falando. Porque isso traz para nós uma base muito sólida de um espírito que vivenciou aquilo que está comentando. Então não é simplesmente um espírito que vem falar sobre caridade, porque falar é muito fácil. Mas nós temos uma necessidade muito grande de ver essa vivência na prática. Então, ao pegarmos nas instruções dos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo e fazermos uma pequena pesquisa a respeito da biografia de cada um deles, nós vamos entender que se um espírito fala sobre coragem numa determinada situação, ao vermos a biografia dele, nós veremos que ele foi um indivíduo extremamente corajoso diante de diversas circunstâncias que acabou vivenciando. Então, quando nós falamos sobre caridade, nós lemos sobre o Espírito Caritas, que foi uma das autoras das mensagens que nós recebemos, para mostrar exatamente o que foi a vivência dentro da caridade de um espírito daquele quilate, e principalmente, não é a nossa intenção, mas a gente pode chegar a essa conclusão, com que moral o espírito pode falar daquele assunto. Até de uma forma mais desafiadora poderíamos fazer isso. Quem é esse espírito para falar sobre esse tema? Aí nós lemos a biografia dele, caímos de joelhos porque percebemos que para fazer um trabalho daquele, somente um espírito de grande quilate. E aí então a gente vai compreendendo a história de cada um. Então sempre que possível, ao lermos as instruções dos espíritos, vamos então em busca da história desse espírito, porque para nós é uma grande referência em termos de estudo, e para nós também é um grande modelo de conduta diante daquilo que nós estamos aprendendo dos temas do Evangelho. Então vimos aqui Fenelon também foi um grande estudioso da teologia. Nós tivemos ali também o bispo de Argel, tivemos ali Espírito Caritas, como a gente viu, e tantos outros. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, então isso é muito legal para complementar o nosso estudo, para não ficar apenas no estudo do Evangelho, mas temos que ver isso como foi a vivência desses ensinamentos na vida de uma pessoa de uma forma prática. Então vamos lá. Lendo então essa biografia que nós vimos aqui agora, vamos então para as mensagens que nós vamos estudar. Essa primeira mensagem, como nós vimos aqui, ela está inserida nesse item, a verdadeira propriedade. Ao falar sobre servir a Deus e a Mamon, nós já trouxemos aqui uma visão geral, abordando cada um dos temas que foram apresentados. É a forma como nós, espíritos, estando encarnados, nos relacionamos com aquilo que o mundo material pode oferecer. Tanto no que diz respeito aos desafios que o mundo material oferece, como também do conforto
que recebemos também em muitas situações das nossas vidas. E quando nós falamos nossas vidas, falamos de uma existência com várias etapas encarnatórias, com situações diferentes. Algumas vezes temos ali o privilégio de uma vida abastada, outras vezes o desafio de uma vida com privações. Então, ao estudarmos a verdadeira propriedade, fala-se exatamente daquilo que nós mais valorizamos no nosso mundo físico hoje, né? Bom dia, pessoal que chegou. Que é exatamente ali, né? Ter alguma coisa para que a gente possa viver com segurança. E aí nós vimos aqui que, pelo fato de estarmos num mundo onde o mundo espiritual é para nós apenas um desejo a ser alcançado, né? Já que somos motivados pela nossa fé e não por uma convicção. Então, assim, nós desejamos a felicidade no mundo espiritual, mas, enquanto isso, a gente vai garantindo a nossa tranquilidade aqui no mundo físico. E essa tranquilidade, ela se fundamenta principalmente na tranquilidade material. Daí, então, o grande valor que nós damos para as nossas conquistas, para a construção do nosso patrimônio, né, para o nosso trabalho, para o fruto do nosso trabalho também da mesma forma. Então, a gente vai vivendo essa visão dupla. Enquanto eu estou aqui, eu me garanto aqui. Mas o meu pensamento está lá no futuro. Quando chegar lá no futuro, então eu me resolvo com aquilo que a vida vai me oferecer. Então, por não termos uma vida unificada, uma ideia unificada de que somos espíritos imortais, que vivemos em dimensões diferentes, mas tudo aquilo que nós vivemos numa dimensão repercute na outra, tanto unindo passado, presente e futuro, quanto utilizarmos o nosso livre-arbítrio, nós veremos então que damos muito valor para essa propriedade e colocamos em segundo plano, na vivência prática, a realidade do mundo espiritual. Então esse item, a verdadeira propriedade, fala para nós exatamente assim, que sim, é importante nós nos desenvolvermos aqui no nosso mundo material. Mas temos que pensar inicialmente qual é exatamente essa nossa verdadeira propriedade, ou seja, o que é realmente de valor para nós diante de todas as nossas conquistas. É o valor daquilo que eu conquisto, porque a gente lembra sempre que a felicidade e a prosperidade, ela está diretamente relacionada com o nosso progresso material. Eu estudo, eu trabalho, eu me especializo, arrumo um bom emprego, tenho ali um bom salário, vou construindo meu patrimônio, e aí então começam as escrituras, começam as assinaturas, chega num determinado momento da vida, nós entramos na nossa aposentadoria e vivemos ali os nossos últimos momentos com tranquilidade. Então a primeira ideia que nós temos é que todo esse percurso que foi trilhado por cada um de nós na conquista desse patrimônio, seja um patrimônio vultuoso, seja um patrimônio simples, né, aquele pouquinho que nós temos, né, é pouco, mas é meu, como se diz popularmente, né? Então, nós acreditamos que a nossa vida, o sucesso da nossa vida, é representado então por essas conquistas. E aí então chega no fim da vida, aqui no mundo físico, o espírito então começa a calcular o que ele conseguiu acumular durante a sua existência, e ele começa então a transferir para o seu futuro espiritual o mesmo sucesso da vida material. Na verdade, o patrimônio que nós conquistamos, ele tem um valor insignificante para o nosso futuro espiritual. E o mais importante de tudo não é o que nós conquistamos, mas é como nós conquistamos. E esse como que vai fazer a grande diferença, que acaba sendo pouco valorizado, exatamente porque o mundo espiritual para nós, como eu falei para vocês, é um objeto de fé. Então nós frequentamos as nossas instituições, nós vivemos as nossas experiências, cumprimos com todos os protocolos sociais das nossas crenças, né, com relação à frequência de atividades, frequência de eventos, cumprimento de rituais, de sacramentos, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vivência religiosa. Então nós vamos tentando imaginar como será o futuro desde que eu cumpra bem aquilo que me é cobrado por essas instituições. Então eu falo, eu tive uma boa conquista patrimonial, eu cumpro rigorosamente, eu cumpro de uma forma adequada aquilo que me é exigido, consequentemente,
eu terei um futuro espiritual feliz. Eu vou alcançar o paraíso, ou seja lá qual seja a minha destinação. Então vemos que o futuro acaba sendo um objeto de fé. E então nós vamos vivendo de uma forma materialista, pensando em conquistar essa felicidade espiritual. A doutrina, no momento em que ela surgiu, veio principalmente trazendo para nós diversos depoimentos de espíritos que falavam sobre a forma como viveram no mundo material e o que encontraram na realidade espiritual. Então nós vimos que já não é mais uma questão de fé, é uma questão de realidade. Quanto maior a nossa convicção, maior será também a nossa vivência aqui no mundo físico, de acordo com esses valores que são reais na nossa existência e não apenas comportamentos ocasionais. Então, quando se fala nesse caso de verdadeira propriedade, nós começamos a analisar friamente, de uma forma bastante profunda, essa nossa relação com aquilo que nós conquistamos no mundo material. Será que aquilo que nós conquistamos realmente nos pertence? E aquilo que nós conquistamos realmente tem valor para a nossa posição diante da sociedade? E isso tem realmente valor diante da nossa evolução espiritual? Numa sociedade como a nossa, nós lembramos que aquele que mais possui é aquele que mais tem influência, é aquele que mais tem poder. Essa é a grande questão que nós temos que ver. Então nós temos aqui no nosso planeta, aquele que tem mais pode mais. Aquele que tem mais demonstra mais poder. Aquela riqueza ela é sempre mais influente. Mas na realidade espiritual não é, mais uma vez, aquilo que nós conquistamos, mas é a forma que nós conquistamos. E a tic-tac, quando nós falamos em fé, a fé é exatamente nós projetarmos, a partir da nossa imaginação e dos nossos sentimentos, o futuro que nós desejamos alcançar. Então a fé é algo que não se pode ser provado, não pode ser a princípio comprovado, então cada um cria, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua necessidade, uma ideia de um futuro que a princípio se torna fictício. Daí então nós temos aquela fé que ela é cega, porque quando ela é cega, cada um fantasia do modo que lhe convém, e aquela fé mais racional, que embora nós não possamos provar a sua realidade, nós começamos a analisar todos os indícios que estão próximos a nós para tentar fazer com que ela se torne o mais palpável possível. De um modo geral, aqui no nosso mundo hoje, todos nós imaginamos esse futuro feliz, até porque faz parte até da nossa própria educação. Nós somos educados a acreditar numa realidade espiritual. Todas as famílias sofreram influências religiosas, todas as sociedades foram submetidas a determinadas crenças, então nós aprendemos a acreditar em alguma coisa. Cabe agora a cada um de nós, a partir do nosso amadurecimento intelectual, principalmente, não é simplesmente por um amadurecimento da fé, mas é um amadurecimento intelectual, que nós podemos então começar a analisar se as nossas crenças são realmente verdadeiras ou são simplesmente utópicas, são simplesmente mera fantasia. E aí nós vemos que essa crença, que acaba não sendo bem fundamentada, ela acaba levando a extremos, acaba levando a equívocos. E nós vemos hoje, né, as pessoas vivendo as suas crenças de um modo absolutamente equivocado, e falamos em equivocado por causa das consequências que essa crença apresenta para essas pessoas, né, em termos de violência, em termos de abrir mão da realidade que precisam viver. Então os extremismos que nós vemos pelo mundo afora, não somente agora no presente, mas a própria história mostra isso para nós. Tivemos ali todas as tragédias, todas as guerras, todos os atentados, todos os equívocos, tudo isso em nome da fé. Então, na verdade, a razão começa a se desenvolver, fazendo com que a fé se torne mais madura. Então, ao vivemos essa realidade do mundo material hoje, nessa nossa relação com os recursos materiais e patrimoniais que o nosso planeta pode oferecer, é um assunto muito delicado porque nós não podemos, ao mesmo tempo, nos apegarmos demais àquela conquista, mas, por outro lado, também não podemos abrir nossas mãos
deixando que esse patrimônio fuja, já que é um patrimônio conquistado legitimamente para o nosso conforto, em nome de uma crença que muitas vezes acaba sendo infundada. Nós chegamos a ver nos temas aqui do nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, num dos nossos estudos, como, por exemplo, a desigualdade da riqueza, né, ou a utilidade providencial das riquezas, nós vimos ali que muitas vezes o indivíduo abraça demais a riqueza que conquistou, ou muitas vezes abre mão de uma responsabilidade que teve com a riqueza que foi colocada à sua disposição. Então nós estamos ainda vivendo por experimentações. Eu vou viver dessa forma para ver o que acontece, para ver se dá certo. Exatamente por falta de uma referência mais sólida, de uma referência mais concreta. Então eu quero acreditar em alguma coisa, mas eu não sei se essa minha crença é tão verdadeira. Então eu vou viver do jeito que eu acho. E daí que nós vemos então os depoimentos que chegam do mundo espiritual, a quantidade de espíritos frustrados, porque acharam que a forma de viver era uma forma correta, mas acabaram depois se equivocando e sofrendo as consequências disso. Hoje nós temos a oportunidade de ver o mundo espiritual através de uma radiografia que nos mostra uma certa profundidade, fazendo com que nós possamos viver a nossa vida hoje de um modo mais equilibrado, mais racional, já prevendo aquilo que vai chegar para nós, através de todos os exemplos, todos os modelos que foram apresentados para nós até agora. Mas a gente vê que essa visão do mundo espiritual ela é ainda muito pouco aceita. A crença ainda, as religiões, a fé na atualidade, ela é ainda muito restritiva, dizendo, por exemplo, que é proibido, que isso é coisa do mal. Então nós vamos criando uma fantasia na nossa mente, ignorando uma realidade que está se abrindo aos nossos olhos. E aí quando nós falamos sobre essa realidade, sobre esses esclarecimentos que nós vamos recebendo, não falamos que o Espiritismo tem o privilégio de ser ali uma revelação, de ser ali uma crença que se sobressai às demais. Os Espíritos estão falando e falaram o tempo todo. A única diferença é que nós demos ouvidos. As demais simplesmente ignoram. Então os Espíritos não são propriedades da doutrina espírita, as comunicações não são propriedades da doutrina espírita, basta simplesmente que nós ouçamos aquilo que eles têm para dizer. E em cima desses depoimentos, através de uma análise cuidadosa, nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. Daí então que a doutrina simplesmente se absteve de qualquer tipo de dogma, de qualquer tipo de símbolo, simplesmente porque foi percebido que o mundo espiritual não está relacionado com as crenças que nós abraçamos aqui no mundo material. O mundo espiritual existe por si só. A pergunta é, como é que nós queremos aprender sobre ele? De que forma que isso vai acontecer? E é isso que vai então modelar a nossa forma de viver aqui no mundo físico. E também apresentar para nós uma relação saudável para nos relacionarmos com esse nosso mundo, que ainda é muito enigmático para nós. Nós ainda estamos tateando, né? Será que a forma como eu me relaciono afetivamente com as pessoas é a forma correta? A forma como eu me relaciono com o meu patrimônio é a forma correta? A forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade, a nossa economia, a nossa ciência, são as formas corretas? Basta a gente ver a própria ciência. As descobertas que nós fazemos e a aplicação dessas descobertas estão preocupadas, né? Ou seja, essas formas estão preocupadas com essa realidade espiritual? Obviamente que não. Embora isso traga consequências também. Basta a gente ver que grande parte das descobertas tecnológicas que nós temos hoje estão relacionadas com essa área bélica, essa área de combate, área de guerra. Então vemos que a ciência trabalha, na verdade, em função dos interesses do homem no mundo físico e não no interesse do desenvolvimento espiritual. É daí que nós sofremos todas as consequências. O Brás colocou, vivemos mergulhado nele sem poder ver. Nós somos pequenos demais. Exato, Brás, é aquela visão limitada que foi apresentada para nós ainda, apresentando o mundo espiritual como sendo uma fantasia. E sendo uma fantasia, nós então acabamos nos equivocando.
cada um tentando encontrar a sua forma certa de viver, sem compreender exatamente essa realidade. Lembra quando eu comentei com vocês que muitas vezes nós encontramos como se fôssemos, nos vemos como se estivéssemos dentro de uma caixa de papelão, onde várias religiões estão fechadas lá dentro, e essa caixa então é lacrada, e nós vemos então todas elas debatendo, tentando imaginar o que tem do lado de fora. Uma fala que é de um jeito, a outra fala que é de outro, mas nenhuma consegue ver exatamente o que tem lá. O que nós vemos é muitas vezes algum espírito, algum indivíduo entrando na caixa e contando mais ou menos o seu ponto de vista sobre essa realidade. Muitas vezes um ponto de vista certo, que acaba contradizendo aquilo que é uma crença geral dentro daquela caixa. Então estamos fechados naquele ambiente, tentando imaginar o que tem lá fora. O que a doutrina espírita nos proporcionou foi exatamente olhar pelo buraco da fechadura. Que nós começamos a ver lá fora e ver quem está do outro lado, e esse quem está do outro lado começa então a contar como é de fato esse lado de fora. Então estamos também lá dentro da caixa. A diferença é que a gente conseguiu encontrar um pequeno buraquinho onde a gente pode olhar. Conforme nós formos então amadurecendo, esse buraco não apenas vai se ampliar para que a gente tenha uma visão mais abrangente e profunda dessa realidade, como vai nos permitir inclusive adentrar a esse, ou sair dessa caixa, para nos relacionarmos de modo saudável com esse universo que nós entendemos hoje como sendo um universo paralelo. Mas enquanto isso, todas as crenças e todos os homens estão se debatendo dentro daquela caixa, tentando imaginar o que existe lá fora. A Fraterna colocou o que é ser correto nesse caso. Fraterna, quando colocou, né? Bom dia, professor, bom dia, pessoal. Quando nós falamos em ser correto, como eu falei para vocês, nós ainda vivemos as tentativas. Então, o indivíduo opta por um tipo de vivência e ele tenta ver no que vai dar. Claro que esses princípios, eles vão se tornando cada vez mais sólidos dentro de cada indivíduo, de acordo com a experiência que ele vai ganhando, mas ainda assim ele age de acordo com os seus valores, com os seus próprios princípios, mas também motivados pela fé. Então o objetivo que o mundo espiritual teve de enviar para cá esses missionários, como por exemplo Jesus, e antes de Jesus nós tivemos ali profetas, tivemos ali missionários como por exemplo Buda, depois de Jesus tivemos Maomé, tivemos outros grandes indivíduos que vieram apresentar para nós um modelo de vivência. Eles vieram dizer assim, olha, é assim que vocês devem viver. E você perguntou o que é ser correto nesse caso, eles vieram dizer, é assim que é o modo correto de viver. Só que como eles vieram misturados numa série de interpretações erradas, nós acabamos então não entendendo exatamente qual era essa mensagem. Eles vieram dizer a forma de se viver, só que no meio disso vinham também dogmas, práticas, crenças, crendices, interferências. Então acabou ficando no meio daquela luz que veio brilhar entre nós, aquele respingo daquela lama que foi ofuscando o brilho dessa luz, mas ela estava ali brilhando. Por isso então nós pensamos assim, qual é a forma certa de viver? A forma certa de viver é aquele modelo que nós vimos. Hoje nós seguimos o modelo de Jesus, o modelo do cristianismo, que nada mais é do que a somatória dos valores de todas as demais religiões que vieram antes. Todas elas tinham por objetivo elevar o homem espiritualmente em contato com o seu Criador, vamos dizer assim. Todas elas trouxeram para nós essa mesma mensagem. E todas elas tiveram também os seus missionários que vieram mostrar na prática esses ensinamentos. Cabe agora a nós lermos essa mensagem e vivê-la. Só que nós temos que fazer isso com convicção. Não é simplesmente por uma opção de vida. Eu não tenho que escolher viver assim, porque se eu escolho uma, eu posso escolher a outra. Eu tenho que viver aquilo por convicção, por ter certeza que aquilo é o correto. A Angelina colocou em cima, né, a fé deverá ser estabelecida dentro da razão. Sendo assim, ele irá acontecendo paulatinamente em nós, né? Sem dúvida. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma visão mais concreta a respeito dessa realidade
espiritual que nos envolve, né? O Blas colocou, né, mesmo assim, repito, se uma religião lhe tira a razão, é preferível viver sem religião. O Brasil não seria, eu não sei se eu optaria por essa visão assim um pouco extrema, ou tudo ou nada. A gente lembra que muitas vezes a religião, ela tira a sua razão, mas ao mesmo tempo ela também te educa por outros princípios, como se fosse uma criança. Uma criança ela não é educada com proibição, ela é educada com permissões e restrições. No caso das religiões, principalmente as religiões do presente, elas são muito saudáveis para todo indivíduo, né? No passado nós tínhamos religiões, como por exemplo aquelas que praticavam sacrifícios, aquelas que provocavam guerras, né? Alguém vai dizer assim, mas hoje nós temos os terroristas. Terroristas são indivíduos desequilibrados dentro de uma crença. Nós não podemos falar que o islamismo é responsável pela mentalidade daquele grupo terrorista. Isso aí é uma exceção. Então as religiões hoje, elas já não interferem tanto como no passado. Se nós voltarmos 300 anos no tempo, nós encontraremos a Inquisição, nós encontraremos guerras santas. Não era atentado, era uma guerra santa, mobilizando toda uma comunidade. Hoje não. Hoje as religiões são mais pacíficas, né? Então, assim, mesmo que ela te leve a tirar a sua razão, a sua capacidade de raciocinar em cima de um determinado princípio, ela traz para você outros princípios. Ela vai dizer para você que você tem que ir naquele horário, naquela hora, naquele lugar, vestido desse jeito, porque é assim que a religião manda. Só que, ao mesmo tempo, você estando lá, você vai exercitar valores que normalmente você não faria. Então, nós temos ali ainda esse processo de mudança das religiões, que estão a cada dia mais se libertando dessa prática materialista e estão começando a se tornar de fato, seria parecer uma redundância, mas não é, as religiões estão se religiosando, vamos dizer assim. A religiosidade está se fazendo mais presente dentro das religiões. Porque a religião por si só é o templo, são seus dogmas, são os seus símbolos, são os seus livros. A religiosidade está fazendo com que as religiões se espiritualizem cada vez mais. Ainda nós vamos encontrar, não apenas encontramos agora, mas vamos encontrar ainda durante um certo tempo, equívocos, comportamentos que para nós podem parecer fantasiosos, imaturos, mas cada geração que vem faz uma interpretação diferente dessas crenças. Então elas estão se moldando, forçadas pelas circunstâncias, até chegar a um ponto em que todas elas vão encontrar o mesmo ponto comum, que é exatamente o espírito, e vão aprender a viver dessa forma. Então é algo que virá gradativamente, né? Nós estamos vendo hoje uma fase da nossa evolução que mostra as religiões com essa cara que está hoje. Em existências anteriores, nós encontramos essas mesmas religiões, ou muitas vezes religiões que nem existiam ainda, né? Mas tipos de crenças que eram, quanto mais para o passado nós vamos, nós sabemos disso, mais limitadas elas eram. E daqui talvez 2 ou 3 gerações, nós encontraremos talvez as religiões evangélicas, as religiões católicas, as cristãs de modo geral, assim como também as hinduístas, né, a religião hindu, a religião islâmica, a budista, a judaica, com mudanças sensíveis no seu modo de se relacionar com essa questão espiritual. Então, cada geração que passa, temos uma mudança nova. A nossa mudança é essa, a gente vai dizer assim, mas as religiões hoje estão muito equivocadas. Vamos voltar uma encarnação no tempo para ver como é que era lá. Aí nós vamos ver exatamente o que era um equívoco, né? Então cada geração está chegando no seu tempo, né? Acho que a opinião pessoal distancia de uma razão consensual. Sim, não, mas é que nós ainda somos assim limitados pelo fato de nós não termos ainda uma filosofia que seja convincente para todos. Como ninguém se convenceu ainda, cada um se convence do seu próprio jeito. Não existe ainda uma unanimidade. Jesus já fez muito, né? E 2000 anos para cá, ele conseguiu se tornar uma unanimidade em boa parte do mundo.
E mesmo nem ele conseguiu ser, tanto é assim que no mundo ocidental nós temos o cristianismo com grande força, você vai para o mundo oriental, você encontra ali pessoas que nem sequer reconhecem Jesus como sendo alguém de valor, não quero nem dizer em termos de valor religioso, nem ele conseguiu ser unanimidade. Porque a sua mensagem não foi suficiente para convencer essas outras pessoas. Então nós vemos assim que os grupos estão se formando e com o passar do tempo eles vão se ajustando a essa nova realidade. Vamos aguardar para ver quanto tempo isso vai demorar, né? Claro que nós esperamos que seja uma coisa rápida, mas o rápido para nós é um detalhe diante da eternidade que vai acompanhar essas mudanças, né? Quando discordamos de uma razão que já é consensual, corremos o risco. Mas o que exatamente seria essa consensual, né? Estou vendo o Hermes. Está aqui. Então, assim, esse consenso ainda é relativo, né? Porque o consenso significa que é uma crença coletiva. Mas é uma crença coletiva baseada em qual certeza? Aí nós temos o consenso entre os cristãos, temos o consenso entre os muçulmanos, temos o consenso entre os ateus, entre os cientistas. Até mesmo o consenso é questionável nos tempos atuais, né? Mas vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre essa parte de visão filosófica, né, sobre as religiões. E aqui Pascal então trouxe para nós essa mensagem falando sobre essa verdadeira propriedade, que nós precisamos entender exatamente a nossa presença aqui no nosso mundo de uma forma temporária e que não levaremos posses, embora nós desejemos, né? Mas ele fala para nós sobre a importância de nós vivermos de um modo equilibrado nessa nossa relação com o mundo físico. Então aqui, né, Blaise Pascal escreveu essa mensagem para nós em Genebra, lá na Suíça. Ele diz assim: o homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem um usufruto e não uma posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do seu corpo, e tudo ao que se refere ao uso de sua alma. Então o que ele possui de fato é a sua inteligência, os seus conhecimentos e as suas qualidades morais. Até aqui tudo muito bonito. Nós entendemos o que o Espírito quer dizer, concordamos com essas colocações, mas ao observarmos aquilo que o mundo vê hoje, de pensar assim, que tudo que você tem hoje é usufruto, ou seja, você só utiliza, mas você não possui. E quando você for embora para o mundo espiritual, você deverá levar então sua inteligência, os conhecimentos e as qualidades conquistados. E alguém vai pensar assim, bom, como eu não tenho certeza de nada disso, e já que você está dizendo que o que eu tenho aqui é apenas para o meu uso, então eu vou usar muito bem. Eu vou garantir que esse uso seja aproveitado da melhor forma possível. E aí então vemos os comportamentos que nós temos hoje. Alguém que pode ser que no futuro tenha alguma coisa, pode ser que dê certo, mas pelo sim, pelo não, eu prefiro me garantir agora. Simplesmente assim. Então, por mais claro que seja para nós, por mais claros que sejam para nós esses ensinamentos, nós ainda preferimos viver essa realidade que para nós é palpável, já que essa realidade espiritual ela é ainda muito abstrata. Por isso, por causa dessas incertezas, é que nós escolhemos então viver do jeito que vivemos hoje. Nos alimentamos equivocadamente, fazemos uso das substâncias equivocadamente, adotamos um estilo de vida equivocado, nos relacionamos com as nossas posses de modo equivocado, nos relacionamos enquanto membros de sociedade de modo equivocado. Tanto é assim que nós fazemos leituras equivocadas, por exemplo, quando nós vemos soldados durante a guerra pedindo para que Deus abençoe seus combates. E existe ali
equívoco maior do que você pedir a Deus para que abençoe a sua oportunidade de destruir seu semelhante? Então, se nós pensamos assim ainda, nós temos o nosso objeto de fé, mas vivemos de uma forma completamente diferente daquilo que nós acreditamos, esperamos encontrar no mundo espiritual. E continua: eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Nesse caso, exatamente aquelas conquistas, né? A inteligência, os conhecimentos e as suas qualidades morais. Deste depende estar mais rico ao partir do que chegar nesse mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Aqui é bastante fácil. Se você vai viajar para um ambiente de praia, obviamente que você vai levar, dentro de um planejamento correto, você vai então levar a sua roupa de banho, todo o material adequado para que você fique bem naquele lugar. Se você vai viajar para um lugar que tem inverno, na sua bagagem vai constar objetos, vestuário que sejam condizentes com essa realidade. E quando nós formos para o mundo espiritual? Para muitos é uma viagem ainda abstrata, fantasiosa. Para outros é uma viagem real. Se nós vamos nos preparar para essa viagem, que é um ambiente imaterial, o que nós devemos levar então? E aí então nós já começamos a organizar a nossa lista, fazer ali o nosso checklist de tudo aquilo que eu devo e que eu posso levar para o mundo espiritual. Ninguém pensa em morte, né? Inclusive ontem nós tivemos o dia de finados, e aí vemos então, né, vários meios de comunicação trazendo visões a respeito da morte. A morte como um processo, a morte como um fato. O fato é que todo mundo vai morrer. O processo é o que ele vai trazer como consequência depois. E aí, então cada um traz a sua visão. Mas nós vemos que a grande preocupação que a gente tem é exatamente esse medo do que virá. E é o medo do que virá porque tudo aquilo que é desconhecido para nós acaba sendo desconhecido, acaba trazendo medo. Então nós vivemos com esse medo constante porque não temos essa convicção. É o medo de perder alguém, é o medo de deixar para trás aquilo que nós conquistamos. Que continua: quando um homem está, que já vimos, né? Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazeis? Não será computado o valor de seus bens nem de seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições aqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Então seja bem-vindo. É teu o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide para o último, onde sereis tratado na razão de vossas posses. Então é o que nós vemos aqui hoje, a preocupação que nós temos nesse nosso apego àquilo que nós conquistamos, né? Como eu falei para vocês, nós vivemos ainda um período de muitas incertezas. Não é incertezas econômicas, incertezas da nossa vida. Então, mais uma vez, nós estamos tentando acertar por experimentação. Se nós erramos muito, sofremos muito, aí nós diminuímos. Então nós estamos fazendo aquele experimento como se fosse uma receita que acaba de ser inventada.
onde nós vamos testando os ingredientes para ver qual vai ser o resultado. Vemos isso nas próprias religiões, que valorizam muito mais a felicidade aqui no mundo físico, através, né, da sua prosperidade, através das suas conquistas. As próprias instituições se desvirtuaram nos seus objetivos, se envolvendo com patrimônio econômico, se envolvendo com influências políticas, perdendo o seu verdadeiro sentido, que é exatamente a educação do espírito. Então, se as instituições estão se equivocando no seu objetivo, sendo do tamanho que elas são, o que nós podemos dizer dos pobres fiéis que estão ali, no meio delas, sofrendo as suas interferências e influências? Então essa mensagem, ela é para nós não apenas uma mensagem bonita, uma mensagem poética, falando que nós só levamos para o mundo espiritual aquilo que nós conquistamos em termos de valores, que o mundo espiritual vai receber de uma forma feliz aquele que tiver merecimento e coisa e tal. Isso é uma realidade. Não são simplesmente palavras bonitas que vão estimular a nossa fantasia. É aquela história, se nós quisermos pagar para ver, nós vamos pagar e pagar caro ainda. Finalmente, aqui para a gente acabar, nós temos aqui uma outra mensagem. O Chico até colocou primeiro, né? Acho que conviver, relacionar-se, comunicar-se com quem já viveu facilita mais a certeza da imortalidade que apenas a leitura sobre o assunto. Mas, sem dúvida, né? Mas aí a mediunidade, ela não está ainda, ela não é extensiva a todo mundo ainda, né? Tanto que nós temos ainda esse medo do desconhecido, esse medo do sobrenatural, pela forma como é vista o mundo espiritual. Então ainda, né, os espíritos estão gradativamente trazendo para nós essa visão, e isso é positivo, essa realidade. Não precisa ser médio, mas você precisa acreditar, né? E o problema das religiões da atualidade, aquelas que são dominantes, fazem com que as pessoas não acreditem nisso, né? O que nós temos hoje é a mídia apresentando para nós, né, as suas novelas, os seus filmes, que falam um pouco desse universo, que as pessoas estão começando a ficar mais curiosas, mas não muito convictas ainda, né? Então vamos com calma que tudo vai dar certo, né? Mas o problema, Tico Teco, não é simplesmente você consultar o espírito. Quantas pessoas não têm acesso a isso? Nós não estamos falando, né, de um indivíduo que frequenta um centro espírita, onde tem um espírito. Nós estamos falando de um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, que ocupam partes do mundo que não tem qualquer contato com grupos mediúnicos. Então a gente vê assim que, na verdade, a doutrina ela vai se, ainda lentamente, né, lamentavelmente, se expandindo cada vez mais, mas ainda tendo que quebrar muitas barreiras. É aquele desbravador que está abrindo uma picada no meio daquela mata densa fechada, para levar ali uma nova realidade, né? Enquanto as pessoas não virem isso, os espíritos vão se comunicar com quem quer ouvir, vamos dizer assim. Estão falando para quem quer ouvir, não falando para todo mundo, porque a maioria ainda não quer ouvir. E continuando aqui a segunda mensagem, ela veio de Bruxelas, lá na Bélgica, assinada por um espírito chamado M, espírito protetor, né? Ele optou em manter o seu anonimato. Ele diz assim no item número 10: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem, como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou ninguém. Perdir-se-á conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas por que um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna ter alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente,
durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante essa vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. E aqui a gente já acrescentou, em outras oportunidades, num outro estudo nosso, sobre a utilidade providencial da fortuna, e também a desigualdade das riquezas. Falamos sobre a capacidade que cada indivíduo tem de gerar essa riqueza e de administrá-la também. Falamos dos valores ou da falta de valores que cada indivíduo demonstra nessa relação com esse patrimônio e o que ele faz, belezinha, e o que ele faz com isso que ele conquistou. Falamos sobre a riqueza, sobre aquilo que cada indivíduo faz com aquilo que lhe pertence. E é muito comum a gente ouvir assim: isso é meu e eu faço o que eu quero. Só que dentro desse planejamento reencarnatório tão complexo que nós estudamos, nós vemos que muitas vezes a vivência com determinado tipo de conforto traz em contrapartida um certo grau de responsabilidade que o espírito tem para cumprir determinadas tarefas em seu próprio benefício, que acaba naturalmente refletindo sobre outras pessoas que vão se beneficiar das suas ações. Então, termos esse conforto é para nós uma base sólida onde nós podemos nos sustentar. E pelo fato de nós termos essa base sólida, isso nos dá liberdade para maiores realizações. É algo que nós muito pouco observamos. Nós vemos, por exemplo, estarmos vivendo com uma certa instabilidade, com preocupações financeiras, com preocupações de saúde. Isso tira um pouco a nossa concentração, tira um pouco a nossa liberdade. Mas quando nós temos uma vida material, por exemplo, bem estruturada, uma vida física saudável, uma vida familiar bem organizada, nós estamos recebendo cada vez mais liberdade de ação. E a pergunta é: o que nós fazemos com essa liberdade? Nós fazemos para aproveitarmos aquilo que as oportunidades que a vida vai oferecendo, ou nós vamos utilizando a nossa liberdade para poder tirar férias? Porque nós confundimos muito isso. Aquela visão que diz assim que aqui muito foi dado, muito será cobrado, ela não foi bem percebida ainda. E basta a gente perceber assim, a nossa saúde física. Temos uma vida saudável dentro do possível. Essa vida saudável dentro do possível já é para nós uma responsabilidade. Porque se você não faz, você não pode usar como desculpa que não fez porque é doente. E o que a gente faz com a nossa saúde? A gente aproveita essa liberdade exatamente para destruí-la. Para deixá-la cada vez numa condição pior. Para aquele que tem uma vida patrimonial, uma vida profissional bem estabelecida, o que ele faz com a vida dele? Com essa liberdade, com essa estabilidade que ele tem? Ele aproveita para ser produtivo numa outra área? Ou se dedica cada vez mais para se fechar dentro daquela vida? Então a gente vê que qualquer aspecto da nossa vida, a tranquilidade financeira, a tranquilidade emocional, a tranquilidade social, a tranquilidade orgânica, tudo isso para nós são responsabilidades que vão se somando. E até mesmo, a gente lembra que até mesmo os espíritos dizem que até aquele que é pobre materialmente pode se doar através de um gesto, através de uma palavra, através de um pensamento. E esse é o problema aí, é aquela história, tic-teco. A liberdade com libertinagem, E é o que a gente faz. A gente joga nessa liberdade fora em nome dos prazeres. Então, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio de hoje, essa verdadeira propriedade que nós temos é exatamente a propriedade moral e intelectual que nós vamos adquirindo. E a maior liberdade que nós podemos desfrutar é a liberdade de consciência. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós nos aprisionamos nos nossos dramas de consciência e nós consideramos de maior valor aquilo que nós conquistamos materialmente.
enquanto que nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Em vez de nós nos libertarmos cada vez mais, nós nos prendemos cada vez mais a essa realidade exatamente porque não compreendemos essa realidade espiritual. Se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa condição de vida que temos hoje, por mais restritiva que ela seja, nós temos que aproveitar aquele pouco de liberdade que nós temos, que nós consideramos pouco, para fazer o melhor que nós pudermos. Aí sim nós vamos então acumulando cada vez mais esse nosso patrimônio, que vai ser essa bagagem que nós levaremos então para o mundo espiritual. Aí nós vemos assim, mas o mundo não é assim. Mas o mundo terá seu próprio problema. Nós temos que resolver aquilo que acontece no nosso mundo interior. E aquilo que está ao nosso alcance, o nosso livre-arbítrio, só pode alcançar aquilo que depende de nós, não do que depende dos outros. Conforme os outros também vão se modificando, a gente vai ter uma mudança coletiva. Mas enquanto isso, cada um tem que se preocupar consigo mesmo, pensando exatamente nisso, e transformar esse objeto de fé que nós temos numa convicção. Eu não acredito no mundo espiritual, eu estou me preparando para vivê-lo todos os dias, porque eu também sei que eu estou vivendo o mundo espiritual agora. Porque o mundo espiritual não é uma questão de geografia. Viver o mundo espiritual é uma questão de estado íntimo, e nós temos que nos espiritualizar todos os dias. E essa espiritualização ela é incompatível com o modo de vida materialista que nós temos hoje. Lembrando sempre que nós não temos que abrir mão daquilo que nós conquistamos, mas temos que utilizar essa conquista de um modo produtivo, proveitoso para nós e para aquele meio onde nós nos encontramos. Quanto maior o materialismo, maior é o egoísmo, maior é o distanciamento dessa nossa espiritualização. Então, ou nós optamos por um caminho, ou optamos por outro. Não é possível seguirmos esses dois caminhos ao mesmo tempo. Como diz o próprio título, não podemos servir a Deus e a Mamon. Esse simbolismo ele é muito real para nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo tema que a gente vai estudar será o segundo item, o emprego da fortuna. Já falamos sobre isso também. Nós temos aqui então, deixa eu ver, são uma, duas, três mensagens para nós estudarmos sobre esse tema, emprego da fortuna. E mais uma vez a gente vai dizer assim, então eu não preciso estudar isso porque eu sou pobre.